assistindo essas gravações vai pensar que eu só tenho uma roupa, né? Mas isso é verdade, né? Porque quando eu tô vestido com uma, a outra tá no varal. Pai, já sabe que tá gravando, né? Ah, não. Ah, deixa eu rodar, deixa eu rodar. É o que eu queria contar pra vocês do meu pai mais uma vez. Um homem muito trabalhador. Ele ia pra roça cedo, levava uma lanterna para trabalhar até mais tarde. Aí ele amarrava a lanterna na ponta da enxada para clarear a rua para poder capinar. É brincadeira, porque meu pai levava a lanterna para a roça, é porque quando ele voltava à noite para iluminar no chão onde ele pisava, né? Eu já tava de noite quando ele voltava. É, e aí, como o tempo dele era pouco, ele precisava molar uma foice também para trabalhar, né? E ele inventou pôr uma foice a molar em riba pôs um varão em cima da cacunda do mijolo e punha um mijolo socar o milho, fazer um fubá para os pintinhos, alguma coisa. Aham. E aí o mijolo, aí ele pôs um varão ligado na cacunda do mijolo assim, lá atrás ele pôs a pedra. E prendeu a foice em dois varão assim, pôs a foice em cima da pedra, de forma que o mijolo ia socando assim, a pedra, a foice ia Ah, para pois. frente e para Aham. trás, para frente e para trás. E ele pôs uma aguinha escorrer em cima da foice, porque senão ela vai esfregando na pedra e vira um sebo, aí ela não amola, né? Aham. E ele deixava aquilo da noite por dia. Na primeira noite que ele deixou, na primeira invenção dele, no outro dia molou só no lugar, mais ou menos 4, 5 dedos assim, ó. Ela não saiu do rumo, né? Ela ficou Aham. só em cima da pedra e ó, pra lá, pra cá, chegou a vazar. Vazou a foice de um lado pro outro, fez um dentão largo de 4 dedos assim, que roeu na foice dele. Aí nem foice ele tinha para trabalhar mais, precisou comprar outra foice. Essa versão dele não deu muito certo, não. Porque não tinha tempo, né? É, Ele fazia tipo um robô. é verdade. Aí, nas horas a vaga que ele tinha também, às vezes à noite ele estava sem sono, ele ia escrever poema. Algum Aham. poema ele escrevia. Poema em cordel que o vovô escrevia. É, eu acho que é estranho, né? Aham. Mas eu sei que ele fazia uns poemas bons e depois ele ia ler aquilo pra gente e achava bom. Aí, esses dias para trás, eu achei um poema dele, que ele escreveu mais ou menos em 1980 até 1990. É por aí que ele fez esse poema. E eu resolvi trazer para mim ver se eu dou conta de ler ele aqui pro pessoal. E eu sou ruim demais para ler, porque quando eu estudei, quando eu sofri bullying na escola com a história do mijão, aí eu tinha uma dificuldade para decorar as coisas. Então, hoje, decorado, eu não sei fazer nada. Eu tenho que pegar o papel e ler. Aí eu fiz uma embira grande, escrevi tudo que eu tinha que falar agora. Aham. Né? Se eu vou ler para vocês, e se tiver algum erro, quem estiver me ouvindo e me vendo, me perdoa. Naquela época da escola, eu estava até bom, mas quando descobriu a história do mijão, aí eu tive dificuldade para aprender. Aí na época que eu estudava era uma tal de cartilha Sodré. Essa Aham. cartilha Sodré, eu sei que eu bati nela até no meio do ano e não dei conta aí na metade dela. Aqui as folhas ia ficando tudo marrotadas e rasgadas, e de tanto eu ler aquela página, as letras iam sumindo, então não fui um cara que aprendeu muito na escola, não. Mas um pouquinho para ler, eu vou tentar fazer para vocês o poema do meu pai. Aí é uma história de pescador, sabe? História de Ah. pescador sempre tem mentira, mas essa não tem não. Diz que é tudo verdade. Essa é tudo verdade? Diz que é. Você já vai ver que eu vou ficar diferente. Ó. Eu nunca tinha posto óculos. Falar nisso, eu queria falar outra coisa. Pode falar, ué. Eu tô achando eu gordo nas filmagens. É por causa da quarentena. Será? Nós estamos comendo mais, né? É. E a outra coisa que eu tenho observado é assim. Estudia, você pôs eu naquele negócio da internet, você fez um corpo bonito em mim, né? Aham. Tá lembra? Aham. Não tem jeito de nós filmar com aquele trem não, né? Não tem jeito. Então, eu tô preocupado por causa da minha gordura, mas é coisa à toa. Acabou com mais de 60 anos, com essa gordura, fogo vai ficando ruim, né? E se o Corolla vírus pegar nós, meu filho, eu vou pra cidade do pé junto, Não é não, gordura é saúde. É né? reserva. Reserva pro Corolla comer, né? Eu vou ler o poema do meu pai, então.
Na fazenda do Dr. Luiz, eu vou contar o que aconteceu. Reuniu 3 pescadores e para o rio Meia Ponte eles estendeu. Chegaram na beira do rio, a mala eles desceu, coaram um café e o cigarro acendeu. Ele acendeu o cigarro e na areia cuspiu. Pegou a espingarda, beira-rio, saiu. Para caçar capivara, mas nada conseguiu. Às 6 horas da tarde que eles reuniu. Cozinheiro era eu, sofri que fez dó. Que a lenha não existia, só existia cipó. Só que me alegrava era a piada do Jaó. Mas quando eu descia a panela, ele estava com o garfo maior. Eles comeram tanto que chegaram a dar preguiça, nem quiseram pescar mais. Ficou com medo da malícia. Cada um deitou para um lado e eu achei que era tiriça. Mas eles tinham razão, porque o arroz tinha 2 metros de linguiça. Quando foi no outro dia cedo, que o sol vinha rompendo, deitado na nossa cama, todo mundo gemendo, o Horácio estava prostrado e o Tibraz com o braço doendo. Eu estava enrolado do frio que estava fazendo. Isso foi 29 de junho, foi o dia de São Pedro. Os peixes que pegou, eu até fiquei com medo. Pegou 2 lambari e mediu, deu quase 2 dedos. Mas eles ficaram com vergonha que até pediram segredo. Essa história, às vezes ela está meio incompleta, mas é que eu consegui copiar do meu pai. Os personagens dessa história aqui, Nossa, Samu. a fazenda estava aqui, né, que é do Dr. Luiz. O outro era meu tio, irmão do meu pai. E o outro era meu primo, irmão de criação meu. Então, é o que eu tinha para dizer hoje. Na próxima, e eu quero mandar quem estiver me ouvindo, se meu pai por acaso for ver esse vídeo, toda vez que eu vou falar no meu pai, eu dou embarrancada, mas eu quero que ele assiste com alegria e eu quero dizer para ele que eu amo muito ele. Beijo, meu pai.